seja bem-vindo à nossa quarta e última aula de hermenêutica. Nessa última aula, nós falaremos a respeito de algumas regras e ferramentas que nos ajudarão na interpretação da Bíblia. Essa aula corresponde às unidades 8, 9 e 10, portanto, estaremos seguindo a sequência de nossa apostila. Algumas regras foram listadas aqui que são bem práticas para quando nós tivermos o texto bíblico em nossa frente, podermos usar e aproveitar dele o máximo possível, conforme aquilo que Deus assim nos deixou como sua herança. A primeira regra é: a Bíblia deve ser lida como qualquer outro livro. Lembrem, fazendo apenas uma recapitulação dos sensus literais que a gente já falou. A Bíblia deve ser lida segundo a analogia de fé, segundo o princípio literal de cada gênero dela específico, assim como qualquer outro livro que lemos. Segunda regra: leia a Bíblia existencialmente. Eu não estou me referindo aqui ao existencialismo filosófico, que é uma corrente anticristã. Aqui estou dizendo que devemos ler as Escrituras como elas se passando dos mesmos problemas que nós, entendendo os personagens semelhantes a nós. Não podemos imaginar que os personagens bíblicos sejam santos, altamente intocáveis pelo pecado, enfim, não. Imaginem, por exemplo, o aperto no coração que Abraão teve ao levantar a faca para sacrificar o seu filho. Imagine a dor na alma de Ana ao clamar por um filho, que veio Samuel posteriormente. Então nós precisamos entender as dores, as ansiedades, os desejos, as incertezas da vida, assim como nós. E entendendo que essas incertezas e essa realidade bruta que a Bíblia nos retrata serve de consolo a nós, para os nossos próprios temores, para as nossas próprias crises existenciais. Terceira regra: as narrativas históricas devem ser interpretadas pelas passagens didáticas, ou seja, novamente aquilo que eu já havia dito, não devemos pegar uma narrativa descritiva e achar que ela está prescrevendo a nós, está dando uma norma, sendo normativa, nos passando um exemplo a ser seguido. Por isso que é importante, e muitos cristãos entram em parafuso quando acontece isso, porque eles tentam usar apenas o Evangelho como padrão de vida, ou usar o Evangelho para interpretar as cartas paulinas e dos apóstolos. E o contrário deve ser verdadeiro. Por quê? Porque as cartas apostólicas, elas são didáticas, elas são claramente didáticas. Os evangelhos são muitas vezes descritivos e retratam eventos ímpares, que é o próprio Deus encarnado na Terra. Então, é muito interessante pensar o que Jesus faria em nosso lugar, seguir os passos de Cristo, mas devemos seguir com cautela, porque senão caímos naquele legalismo de que tudo é amor, não devemos olhar para o pecado, aquele legalismo não, né? Aquele antinomianismo de relevar tudo e não seguir a lei do Senhor. Muitos que tentam confrontar Paulo com Cristo, e há muitos teólogos, pessoas incrédulas que tentam fazer isso, jogar um contra o outro, para mostrar a ignorância do cristão, eles não entendem que Cristo em si não escreveu nenhuma carta. Os relatos que temos de Cristo, as falas que temos de Cristo foram de apóstolos, os mesmos que escreveram as cartas, ou boa parte daqueles que escreveram as cartas. Portanto, não estamos jogando Paulo contra Cristo, estamos jogando um apóstolo contra outro apóstolo. E isso não tem a menor racionalidade, a menor lógica. Quarta regra: o implícito deve ser interpretado pelo explícito. Relembrando ainda a questão da analogia de fé. Não podemos pegar um versículo isolado com um sentido dúbio e dele pegarmos e estruturarmos toda uma doutrina em torno dele. Lembrem aquilo que a gente falou a respeito
sobre debates entre arminianos e calvinistas, sobre até alguns pontos, né, que são difíceis, como o batismo dos mortos, que Paulo fala, que provavelmente ele está falando de hereges, ele está usando até o absurdo que os hereges praticam para fundamentar a sua tese da ressurreição de Cristo. Também a questão de Pedro, quando fala que Cristo desceu aos abismos e pregou aos espíritos encarcerados, aqui ele provavelmente está dizendo que, ainda que Cristo, quando morreu, ele foi ao céu, porque ele diz ao ladrão ao seu lado que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dentre esses 3 dias que ele esteve morto, em algum momento ele foi ao inferno declarar a sua vitória, anunciar a sua vitória. Não foi pregar o evangelho, não foi tirar os crentes de lá e levar para o céu, não. Ele foi anunciar a sua vitória para os espíritos, os demônios e aqueles que foram condenados, que já estavam no período intermediário da condenação. 2 casos também que nós podemos usar de exemplo, que eu coloco aqui na apostila, é que, a respeito dos anjos, muitos falam, né, sobre a questão dos anjos serem assexuados, enfim, usando Marcos 12, 25. Mas a passagem fala que eles não se casam nem se dão em casamento. Em nenhum momento Cristo está falando que eles têm relação, ou que eles são assexuados. Aqui ele está falando a respeito de uma ressurreição. No livro do Heber Campos nós vemos explicado isso, o habitat natural. E dentro dessa passagem ele está falando com o propósito de dizer e de desfazer uma confusão dada entre os saduceus, que não criam na ressurreição, não criam na vida após a morte. Então, é contexto diferente, nós precisamos ter cautela em aplicar isso. Até a Confissão de Fé de Westminster, ela faz uma aplicação errada. Por isso que nós precisamos estar bem atentos, porque os teólogos de alto nível que produziram a Confissão de Westminster também acabaram dando uma escorregadela em uma interpretação bíblica de 1 João 5,16, que diz que se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. E eles interpretam como não devemos orar por aqueles que pecaram para a morte. Mas aqui a passagem, ela não está falando que não devemos orar por aqueles que pecaram para a morte. João apenas está dizendo que ele não vai falar para orar. Ele não está falando que não ore. Há muita diferença entre você não dizer algo e você fazer uma assertiva negativa. Não faça isso. Então, nós precisamos ter muito zelo nessa questão da nossa interpretação bíblica. 5ª regra: determine cuidadosamente o significado das palavras. A gente já viu sobre a importância do autor, a importância da data, porque as palavras mudam a sua taxonomia, o seu significado. Nós precisamos entender que ainda usamos a passagem que Paulo fala sobre, assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Vemos que a mesma palavra, sendo usada no mesmo versículo, tem 2 sentidos diferentes, há múltiplos sentidos. No próprio hebraico e grego temos muito mais disso do que no português, porque em português a gente tem também palavras com duplo sentido, como sexta. Sexta pode ser a seguida a que segue a quinta, ou a sexta é onde você põe, tipo um cesto, né? Então, no hebraico você tem muito mais isso. Uma palavra ela pode ter milhares de significados. O contexto é que vai definir o seu significado. E nós precisamos também fazer uma distinção de que os termos que a Bíblia usa, que são iguais aos que nós usamos na teologia sistemática, como salvação, fé, expiação, entre outras coisas, na maioria dos casos, não tem o mesmo sentido técnico do que é
definido por nós teoricamente. No texto bíblico, quando fala de salvação, pode estar falando de salvação da morte, salvação de um perigo, é salvação comum, não uma salvação vicária, em uma regeneração, uma salvação em que a pessoa se encontra com Cristo, se arrepende, tal, tem fé. Não, é uma salvação mais simples. Então, a gente precisa atentar bem às palavras para que não haja um jogo de palavras que aparentemente vai endossar um posicionamento, mas que na verdade é apenas um exercício mental feito para tentar justificar o erro. Quinto lugar, observe com atenção os paralelismos. Lembrem que eu falei sobre os paralelismos do gênero poético e sapiencial. Como eu disse, a poesia hebraica ela não tem uma rima fonética, ela tem uma rima de ideias. Então nós temos 3 tipos de paralelismo. Nós temos um paralelismo sinônimo, onde a primeira frase terá a mesma ideia repetida na próxima, como por exemplo Provérbios 19:5. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Ele está falando a mesma coisa. Falsa testemunha, o que respira mentiras não ficará impune, não escapará. Ou Salmo 95:6. Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Então, adorar e nos prostrar é ajoelhar diante do Senhor que nos criou. Então, isso é paralelismo sinônimo. Eles têm mesma estrutura, mesma intenção. Temos também o paralelismo antitético, que ele vai fazer um contraste entre um ponto e ele vai usar o seu contrário para reenfatizar o primeiro ponto. Exemplo, Provérbios 13:1. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Aí está falando assim, o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve, que é o contrário do filho sábio. Qualquer atitude, ele não ouve ao invés de atender. Portanto, seja sábio. Provérbios 10:4. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Ou seja, não seja caloteiro, porque você empobrecerá, mas seja honesto e enriquecerá. É a mesma ideia, só que ele está usando de uma forma negativa e outra de forma positiva. E por fim, o paralelismo sintético, que é um pouco mais complexo, porque ele vai criando toda uma estrutura de pensamento até que chegue na sua conclusão. Ele vai criando expectativa, tal, vai escalando a intensidade das suas ideias até que chega numa conclusão em que arremata essa ideia numa conclusão total. Por exemplo, Salmo 92:9. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Então veja, no primeiro ele fala de coisa, eles perecerão. Aí ele começa a se exaltar. Eis que os inimigos, não, ele fala dos inimigos, né, no primeiro. Eis que os teus inimigos. Aí no segundo ele fala, eles perecerão. E aí por fim diz, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Perceba que os 3 pontos são a mesma coisa, só que ele vai aumentando, ele vai escalando a intensidade da sua mensagem. O próprio Jesus, ainda que não use poesia, ele usa paralelismos. Por exemplo, no seu Sermão do Monte, ele fala, dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ou, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, nós vemos também até na bênção araônica, que é uma das bênçãos mais belas que temos na Bíblia, em Números 6:24-26, que tem esse paralelismo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Então, nesses 3 versos aqui que temos, esses paralelismos nos enriquecem o entendimento
do que é bênção no conceito israelita, no conceito hebreu. Para eles, a bênção do Senhor é segurança no Senhor, estar diante da face do Senhor, ser alvo da misericórdia do Senhor, e que Deus dê paz. Essa é a definição mais completa que temos sobre a bênção segundo uma visão bíblica. 7ª regra: diferenças entre provérbio e lei. Nós encontramos muitos provérbios na Bíblia, até fora do livro de Provérbios, que trarão princípios gerais. Mas, ao contrário desses, as leis são mais específicas e não são dadas pela circunstância. A maioria dos provérbios, eles são circunstanciais. Se fizer isso, acontecerá isso. Se não fizer isso, não acontecerá isso. Já na lei, nós temos ordens. Farás, não farás. Também teremos a questão mais local, mas não tão geral quanto Provérbios, e por isso nós precisamos ter uma noção daquilo que é um provérbio, um ditado popular, que pode se encaixar numa determinada circunstância ou não, e uma lei que vai falar de uma circunstância, e é nosso dever realizar de tal forma que ela vai dar um princípio a nós. Regra 8. Observe a diferença entre o espírito da lei e a letra da lei. Qual que é essa diferença? Nós temos já na época de Cristo um farisaísmo que se tornou, nós emprestamos o nome deles, dos fariseus, para adjetivar essa atitude de hipocrisia. Porque eles seguiam teoricamente a lei, mas eles a corrompiam em seu espírito. Cristo ele vai tratar sobre isso, a questão do adultério, a questão do homicídio. Ele vai falar assim: não é porque você não tirou a vida de ninguém que você não é culpado, porque você odeia, aquele que odeia o seu próximo já está assassinando no seu coração. Aquele que ainda que não adulterou, cobiça o seu próximo, adulterou no seu coração. Ele vai falar a respeito também do sábado, que eles faziam toda uma algazarra para aparentemente guardar o sábado, mas eles, os doutores da lei, os escribas e fariseus, eles usavam de artimanhas para, ainda assim, transporem aquilo que eles mesmos definiram. Não foi a lei de Moisés, mas, como exemplo, eles definiram uma distância específica do que era definido como trabalho e como isso era proibido, exceder no sábado. Mas então eles falam que você pode andar essa distância a partir da sua casa. Então eles colocam objetos de período em período, de distância em distância, para que assim, durante o sábado, eles possam ir de um objeto ao outro e percorrer menos do que a distância limite que eles tinham do sábado. Regra 9. Interprete as escrituras teocentricamente, doutrinariamente. Precisamos entender que Deus é o centro de todas as coisas. Tudo foi feito para a glória dele. Tudo revela ele. Tudo provém dele, por ele e para ele. Portanto, tudo vem, tem nele a origem, é sustentado por ele e terá como final de todas as coisas a glória de Deus. E a Bíblia não foge de regra. A Bíblia toda está permeada pela glória de Deus, pela presença de Deus. Entendendo essa teocentricidade, ou seja, Deus como centro de todas as coisas e não o homem, nós precisamos entender também que a Bíblia aponta para Cristo. Isaac Ambrose, o puritano, diz o seguinte: tenha Jesus Cristo diante dos seus olhos ao examinar a Bíblia como fim, escopo e substância da mesma. Que são as Escrituras, senão, por assim dizer, os coeiros espirituais do menino Jesus? Coeiro seria um tipo de fralda, tipo de berço, alguma coisa assim. Cristo é a verdade e a substância de todos os tipos e sombra.
Cristo é a substância e a matéria do pacto da graça de toda a sua administração. Sob o Antigo Testamento, Cristo estava oculto. Sob o Novo Pacto, ele foi revelado. Cristo é o centro e o ponto de convergência de todas as promessas, pois nele as promessas de Deus acham o sim e o amém. Cristo é a realidade simbolizada, selada e exibida nas ordenanças do Antigo e do Novo Testamento. As genealogias bíblicas são usadas para conduzir-nos à verdadeira linhagem de Cristo. As cronologias da Bíblia mostram-nos os tempos e épocas de Cristo. As leis bíblicas são o nosso mestre-escola para levar-nos a Cristo. As leis morais corrigindo e as leis cerimoniais apontando. O Evangelho da Bíblia é a luz de Cristo, mediante a qual nós o ouvimos e o seguimos. As cordas do amor de Cristo, por meio das quais somos enlaçados a uma doce união e comunhão com Ele. Sim, o próprio poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Portanto, devemos pensar em Cristo como a substância, a essência, a alma, o corpo de toda a Bíblia. Penúltima regra, 10ª regra. Supostos erros e contradições. Muitas vezes nós seremos confrontados por incrédulos ou até com dúvidas legítimas de cristãos ainda que estão iniciando seu estudo na Bíblia, que verão supostas contradições e erros na Bíblia. Nós temos, por exemplo, a maioria desses erros são erros ligados à gramática mais obsoleta. Por exemplo, nós temos no caso da versões mais antigas da Bíblia em português, Almeida, por exemplo, palavras como coisa ao invés de coisas, frecha ao invés de flecha. Mas isso não é um erro, é apenas uma obsolescência da linguagem. Contradições, por exemplo, eu citei aqui um texto de Levítico 11, 13 a 19, que diz, ele está falando sobre as leis de alimentação, e ele diz, das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. Aí ele vai listando várias aves, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e a pulpa, e o morcego. Só que tem um problema, o morcego não é ave, o morcego é mamífero. E aí vem a questão, a Bíblia errou? A Bíblia ela se contradisse, e achamos um erro aqui? Não, porque o termo original aqui é Ralph, que dá a ideia, não, ele significa de fato aves, mas ele tem um significado também, lembra a questão das palavras? Uma palavra pode ter mais de um significado. Mas essa palavra Ralph também pode significar aves, ou aquele que voa, um bicho que se eleva, que tem asas. Então, por isso, o morcego ele se inclui. E lembrando também que na época em que Moisés está dando as suas leis, e quando ele descreve também sobre as espécies dos animais que entram na Arca de Noé, o tipo que a Bíblia trata de espécie é diferente da catalogação que hoje nós temos de espécies modernas. Então, nós precisamos também ter esse ponto. E, 11ª e última regra, não despreze a tradição da igreja. Ainda que a fé reformada negue qualquer autoridade igual ou acima da Bíblia para que possamos usar para interpretar a Bíblia, isso não significa que devemos desprezar toda uma tradição de 2000 anos que a igreja nos dá, que nós somos herdeiros. Charles Spurgeon disse, parece estranho que certos homens que falam tanto do que o Espírito Santo lhes revela, considerem tão pouco que ele revelou a outros. Então, não devemos apenas achar que somos os únicos pelos quais o Espírito Santo ilumina. O Espírito Santo também iluminou durante 2000 anos a sua igreja. Nós devemos nos atentar, porque foram pessoas piedosas, pessoas que eram mais sábias do que nós, pessoas que tiveram insights enriquecedores, ideias e entendimentos enriquecedores à nossa vida. Por isso, a iluminação do Espírito Santo não nega a necessidade de buscarmos a tradição dos nossos antepassados. Se a Bíblia, então, ela tem autoria humana, nós falamos que ela deve ser lidada como uma literatura,
ela tem também uma cultura que a abrange. Ela tem estilos locais, toda uma cultura que a envolveu durante a sua produção. E essa cultura também foi delimitada pelo próprio Deus em sua soberania. É muito debatido hoje, ainda, né? É muito debatido, já foi mais há alguns anos atrás, o debate sobre aquilo que seria um princípio, uma lei, e aquilo que seria um costume. Temos, por exemplo, o caso do véu, né? O famoso caso do véu, ou a questão de maquiagem, e o que definiria roupas de homem e roupas de mulher, e se mulher pode usar calça ou só deve usar saia. Então, nós precisamos, diante desses textos que são usados para embasar isso, questionar algumas coisas. Primeiro, se era apenas um costume de um determinado local, por causa de alguma circunstância, no caso do véu, por exemplo, quando Paulo fala em 1 Coríntios 11 que a mulher deve cobrir o véu, cobrir a sua cabeça com o véu por questão de honra, ele pode... Será que ele está falando isso porque na época lá em Corinto as prostitutas andavam sem véu? Ou isso ele está falando que é uma norma para todo tempo, em todo caso, que elas devem usar véu? Ou esse é parcialmente um princípio e parcialmente um costume? Opção A, né, podemos dizer, que aqui ele pode estar falando que o princípio é válido de submissão ao seu marido, mas o véu é apenas um costume. Ou opção B, de que deve-se sim usar algum tipo de cobertura, ainda que não necessariamente seja um véu, pode ser um chapéu ou um boné. Algumas orientações práticas para que possamos esclarecer debates tais como se é cultura ou se é uma lei. Primeiro, nós precisamos examinar a Bíblia para descobrir traços específicos de um costume. Nós precisamos ver se o argumento de um determinado escrito, nesse caso de Paulo, em 1 Coríntios 11, sobre o véu, ele cita alguma coisa de costume. Ou se ele não fala nada. Porque se ele não fala de questão de costume, porque de prostituta e tal, pode até ser que houvesse mesmo prostitutas que andassem com a cabeça descoberta, mas isso não tem nada a ver com o texto aqui, porque Paulo não está dizendo nada. Segundo, leve em consideração características cristãs do primeiro século. Ainda que nós entendamos essa questão, que era cultura do período de Corinto, nós não devemos usar isso como um princípio que vai arrematar a nossa dúvida. Terceiro ponto, nós devemos usar como princípio as ordenanças criacionais de Deus, que transcendem culturas, como o mandato espiritual, o mandato cultural e o mandato social. Eles não estão limitados a um período histórico. Não foi dado apenas a Adão, e após a queda isso foi revogado aos homens. De forma alguma, eles permanecem firmes até o presente dia. E quarto ponto, em situações de incerteza, use o princípio de humildade sempre. No caso do véu, nós entendemos que ele, de fato, ele vai retratar o mandato do papel da família, o símbolo, ele é um símbolo de submissão. O princípio ele deve permanecer. Não devemos negligenciar o véu até por causa de uma questão da prostituta cultural, mas porque o véu em si é símbolo de uma submissão que deve estar enraizada e preservada entre a mulher e o seu esposo. Mas quando chegamos a um texto que não temos, de fato, um esclarecimento, devemos ser humildes e falar, eu não sei.
No momento eu não sei, eu não tenho certeza. E pedir a Deus a iluminação, pedir a Deus que nos guie a materiais que venham nos esclarecer sobre determinado assunto. Por último, algumas ferramentas práticas para nós estudarmos a Bíblia no nosso cotidiano. Vocês viram que nessas 4 aulas, o que foi dito basicamente é que dá duro, tem que dar duro para se estudar a Bíblia. Não é coisinha fácil. A gente vai ter que suar o pano para conseguir ter um estudo bem completo e satisfatório. Portanto, hoje, com essa tecnologia que temos, não eu creio que seja a geração mais bem servida de recursos, graças a Deus, para que possamos ter acesso a informações que seria em outros tempos apenas acadêmicos, doutores em teologia. Primeiro ponto é a tradução da Bíblia que você deve escolher. Eu não vou aqui fazer propaganda de nenhuma Bíblia, eu apenas quero falar sobre os diferentes tipos de tradução que temos nas Escrituras. Caso você não saiba, nós temos tantas versões de Bíblia assim, porque elas variam no modo em que são traduzidas. E também tem a variação dos textos originais que são usados, como eu disse, já na segunda aula. Mas temos um tipo de interpretação que creio, a meu ver, a mais indicada, que é a de equivalência formal, que é um método em que ele vai sempre tentar usar um termo equivalente à língua a ser traduzida da língua original. Ele vai evitar acrescentar coisas para dar um contexto. O máximo que ele puder, o tradutor ele vai fazer uma força para que haja uma precisão verbal e que a gente tenha mínimo de interferência, de acréscimo, para criar essa coesão do texto. Nós temos como exemplo as Bíblias Almeidas. Eu recomendo a Corrigida e Fiel, que ainda que esse método seja mais rígido e talvez gere um texto mais difícil, a Almeida Corrigida e Fiel, nessa última atualização dela, tem sido muito boa, muito fluida, de fácil entendimento. Creio que ela disputa com a linguagem da NVI. A NVI também é bem fácil a leitura. E a Corrigida e Fiel ela vai ser uma das únicas em português que seguem o textos receptos. Há um outro tipo de interpretação que segue a precisão de conceitos. Ele não vai estar tão focado na equivalência de cada palavra para a sua tradução, mas ele quer a ideia em si. Então, se for necessário, por exemplo, pegar um termo e traduzir por uma frase para que a ideia seja preservada, assim será feita essa tradução. Bíblias como a NVI, Nova Versão Internacional, usam desse tipo, mas a própria NVI ela faz um esforço para que haja o mínimo possível também de intervenções, de acréscimos do próprio tradutor. E, infelizmente, a NVI segue o texto alexandrino. E, por último, há um tipo de, se podemos chamar de tradução, que é a paráfrase. A paráfrase ela é bem mais flexível que os dois outros métodos de interpretação e ela não estará muito preocupada com os termos equivalentes em si, mas ela vai querer trazer uma linguagem atual para um entendimento mais atual, ainda que perca muito do conteúdo original mesmo da Bíblia. Então, por isso que é chamado de paráfrase. Não é bem nem uma tradução, é mais uma reformulação dos escritos,
seguindo um idioma mais popularizado. Dentre essas paráfrases temos a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a NTLH, a Bíblia Viva, ambas eu não recomendo porque não tem nenhuma profundidade. E quanto mais as traduções elas vão se abrindo nessa liberdade de paráfrase, mais possibilidade de absurdos temos para a serem encontrados, como no caso da Bíblia polêmica, né, freestyle, feita pelo pastor Ariovaldo Júnior da Igreja Manifesto, em Uberlândia, Minas Gerais. É uma Bíblia que é totalmente parafraseada, ele muda toda a Bíblia, né? Ele usa apenas os conceitos iguais, mas não há nenhuma equivalência verbal, e você tem até uma tentativa de humor, mas na verdade há uma certa irreverência e beirando a blasfêmia, como por exemplo Mateus 5,13, quando Jesus fala: "Vós sois o sal da terra e o mundo", é traduzido assim: "Vocês são a vodka da caipirinha, mas se a vodka for vagabunda, como alguém vai beber essa porcaria? Não serve para mais nada, senão para acender a churrasqueira." Chama também Judas de X9. Na parte em que Pedro está negando Jesus, em Mateus 26:74, ele carca um palavrão na boca de Pedro, tem mesmo escrito palavrão. Na apostila você vai ver transcrito essa parte, eu não vou falar aqui, mas tudo bem, vocês podem ver lá. E isso mostra a insensatez, a falta de limites, a falta de bom senso para saber até onde se deve parar. Mas uma das poucas paráfrases que eu recomendo, ainda que não substitua a leitura da Bíblia de equivalência, que é uma leitura bíblica mais séria, mas é uma versão muito boa, que é a Mensagem do pastor americano Eugene Peterson. E o próprio Peterson não fez essa versão para substituir, para ser uma versão bíblica, mas sim para ser um auxílio para que os pregadores, principalmente, tenham uma noção mais realista das Escrituras, menos viciada, menos na linguagem viciada que temos hoje. Porque muitas vezes acabamos lendo a Bíblia com uma linguagem muito rebuscada, muito espiritualizada, e não entendemos a realidade dos termos ali usados. Outra questão é, se você tem conhecimento de algum outro idioma, recomendo também que você leia Bíblias em inglês, espanhol, no idioma que você tem, porque te ajudará na sua prática linguística, quanto também te ajudará na comparação das traduções. E, por exemplo, a King James, que é uma das basilares para o idioma inglês, ela estabeleceu, né, o idioma inglês. A Bíblia em alemão também, ainda que a Bíblia de Lutero ela seja muito mais antiga e mais obsoleta para o inglês moderno, mas ainda assim, as traduções bíblicas da Reforma que estabilizaram os idiomas modernos, como o alemão, o inglês. Então, elas tiveram um papel muito importante até socialmente. Temos também as Bíblias com comentários anotadas, né, com notas remissivas. Temos algumas Bíblias com comentários embaixo, né, de rodapé, como a Bíblia de Genebra, que eu recomendo fortemente a vocês, que é uma das Bíblias mais completas que temos hoje. Temos a Bíblia também de Herança Reformada, que é excelente para você que realiza cultos domésticos. Ela tem todo um guia para você usar no seu culto devocional. Mas também temos que tomar cuidado com Bíblias que que os comentários sobrepujam a própria Escritura, como a Bíblia de Estudo Scofield, que é largamente usada no ramo pentecostal e neopentecostal, mas que, se você procurar a história dessa Bíblia, o cara não tinha formação teológica. O cara
criou toda essa história dispensacionalista em que Deus ele tem dois tipos de tratamentos, um com Israel e outro com a igreja. Então ele vai criando várias falsas doutrinas que beiram muito a heresia. Tá? Depois procurem sobre a natureza do dispensacionalismo, como ele surgiu junto com aquelas seitas do século XIX, como Mormons e Testemunhos de Jeová, através daqueles pregadores que tinham visões e marcavam datas da vida de Cristo. Então, não recomendo de forma alguma a Bíblia de Estudo Scofield. Temos também traduções e outros comentários que devem ser usados com ressalva. Por quê? Porque, obviamente, que toda tradução ela já é uma interpretação. A Bíblia que nós temos traduzida ela já é uma interpretação. Por isso que Bíblias com tradutores mais liberais, você vê alguns termos sendo traduzidos mais abertamente, alguns conceitos doutrinários sendo mais diluídos, ainda que ela permaneça pela sua autoridade. Então, nós devemos ter noção que toda a Bíblia traduzida, ela tem já um pressuposto adotado. Obviamente que os tradutores, nesse ato grupal, conseguem fazer um contrabalanceamento entre as tendências de cada um. Mas ainda assim, algum resquício fica. Isso não torna o conteúdo bíblico obsoleto, mas nós precisamos ter consciência disso e não tomar uma tradução como a única infalível. Sempre ter recursos. Temos, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma excelente Bíblia, mas você percebe alguns traços de católicos romanos que foram os tradutores dela. Também é importante termos alguns comentários para ver o que alguns teólogos importantes acham de determinados textos. Em português temos dos principais comentários, os comentários do Hernandes Dias Lopes, os comentários de João Calvino, os comentários de William Hendrickson e Simon Kistemaker. Temos também os estudos bíblicos expositivos da editora Cultura Cristã, entre outros, que nos ajudam a ter uma noção mais completa e mais aprofundada de um determinado versículo, principalmente para pregadores que têm como propósito, intenção, expor a Bíblia continuamente, seguindo capítulo por capítulo em seus sermãos, assim como é o mais recomendado a se fazer, né? Pregar de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira, para que a igreja estude a palavra de Deus, seja enriquecida com isso, e que você mostre a progressão da revelação de Deus. E, por fim, temos ferramentas também que nos ajudam até a consultarmos e termos uma noção de grego e hebraico. Temos traduções interlineares, que são traduções bíblicas com a tradução do nosso idioma e o texto original, tendo algumas anotações e a tradução de cada palavra, para nós entendermos no original o que significa um termo. Temos gramáticas que estão a preços disponíveis a nós, acessíveis. Temos léxicos ou dicionários que nos ajudam, dicionários bíblicos especificamente, que nos ajudam com termos bíblicos. Temos também aplicativos no celular, como o Logos Bible e o Bible with Strongs, a Bíblia com a concordância do Strong. O Logos você acha também por um preço acessível. E temos também alguns sites que nos ajudam. Você encontra sites, no próprio YouTube você acha algumas aulas de grego e hebraico, como tem 2 links aqui em nossa apostila. Então, quanto mais a gente ter essa autonomia de poder ler os textos originais, será de grande valia para termos nosso próprio desenvolvimento e caminharmos com as nossas próprias
pernas. Não pense que isso serve apenas para especialistas. Todo cristão tem o dever de estudar a palavra de Deus para a glória de Deus e para a sua alegria, a alegria do crente. Portanto, nós concluímos essa matéria de hermenêutica. Espero que você tenha sido edificado através desse conteúdo, tenha tido suas dúvidas esclarecidas e novas dúvidas sido acrescentadas para que esse desejo do estudo da Bíblia tenha apenas sido renovado e fortalecido em sua vida. Eu espero que você se deleite nas outras matérias que temos disponíveis em nosso canal e que se dedique com materiais mais aprofundados que estão na nossa bibliografia e também estão disponíveis em outras plataformas. Fiquem com Deus. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.